Bom dia. Vamos começar essa live. A sua conexão tá boa, Tá né? A sua boa, conexão tá boa aí. normal. Eu tô do lado do modem, Tá. atrás dessa porta aqui, Ai, tá? então tá bom. Paula, você quer começar? Você falar algumas Então, eu acho que considerações? esse é um tema, né, que a gente traz, assim, todo ano, mas porque todas o ano sempre tem essa demanda de dúvidas sobre esse tema. É um tema que eu acho que aflige muitos pais, né? E que envolve até mesmo assim, uma mística, um tabu, né? As pessoas têm um pouco de medo, né? Frente ao quadro do terror noturno, né? Entendem de forma, às vezes, até errada, escutam, às vezes, comentários do vizinho, do amigo, né? E aí fica até assustado com a situação, mas a gente está aqui para justamente desmistificar, né? O tema dessa live é justamente esse, para ajudar os pais a entenderem o que é, né? Saber como lidar e saber como evitar, se existem alguns gatilhos que a gente vai conversar aqui, né? E que causam aí o terror noturno. Então, apesar desse nome feio, né? Terror noturno, ele tem, na maioria dos casos, um desfecho benigno, né? Sim. Às vezes, o terror noturno ele começa com uma agitação, com gritos, com tremores, a criança levanta da cama, muitas vezes até anda, às vezes que pode misturar com sonambulismo, pode ficar com o olho aberto e grita, chora, se bate. Isso daí significa uma agitação dentro do sono de ondas lentas, né? Então, é um transtorno do sono não REM, né? Do sono de ondas lentas, do N3. E a gente sabe que muitas vezes a criança tá dormindo, mas uma parte do cérebro dela desperta. Só que a criança não vai lembrar disso, jamais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prezar pela segurança dessa criança e acalmar essa criança e não tentar De alguma acordar, né? maneira, né? Dar um líquido, né? Dar alguma coisa para beber, porque muitas vezes os pais ficam tão apavorados, né? Tentam, Nunca tenta fazer. acordar, tenta mexer, né? Como é que você vai diferenciar, né? Assim, um episódio de terror noturno, que foi o que você descreveu bem aí nesse início, de um pesadelo, né? Então, justamente por esse ponto que você falou, a criança não lembra do que aconteceu, ela faz uma amnésia do episódio. Então, como você falou, né? Vamos dizer assim, um defeito, vamos dizer assim, né? No sono de ondas lentas. Então, a criança tem um despertar parcial. É como se, assim, de uma maneira leiga, né? Para o público que está assistindo, assim, acho que nem todos são da área de saúde, seria, então, um despertar parcial. É como se o corpo despertasse e a cabeça, entre aspas, continuasse a dormir, né? E aí, então, Sim, a criança tem essa é. manifestação intensa, né? Com gritos, com o olho aberto. Às vezes parece que ela fixa o olhar algum objeto, né? Mas se você passa a mão assim na frente do olhinho dela, se você entra na frente dela, né? Principalmente a mãe, o pai que está ali acudindo, ela não enxerga você, né? Então você percebe nitidamente que ela não está te enxergando, ela não está interagindo com você. Por quê? Porque está parcialmente desperta, ela não despertou completamente, né? Uma parte do Hum, cérebro está dormindo e uma parte é ativada numa hora que era para tudo estar dormindo. Então, a criança começa a se mexer, a gritar. Existem crenças que falam que a criança está possuída, tem alguma coisa, mas não é. Isso é somente uma alteração causada no cérebro, uma intrusão do sono no sono de ondas lentas, de um despertar parcial do cérebro. Então, a gente fisiologicamente entender isso, que é um despertar parcial do cérebro numa hora que era para o uhum, cérebro estar uhum, dormindo, né, Paula? Paula, e o que a gente pode orientar? Porque assim, o terror noturno, especificamente, que a gente está falando, muitas vezes ele pode acontecer, geralmente acontece de 3, né, a 6 anos, uhum, 7 anos, mais ou menos. E depois dessa idade, ele começa a uhum, ficar mais raro e uhum, ele some.
existem casos de pacientes com 15, com 18 anos que ainda apresentam episódios de terror noturno associado a outros comportamentos inadequados Sim. do sono, né? E o que a gente pode falar? Qual que é a principal causa dessas crises de terror noturno que a gente associa com o mundo de Perfeito, hoje? ótima pergunta, Denise. Então, o principal gatilho, né, que a gente usa essa palavra, né, o gatilho para que aconteçam os episódios, né, para quem tem aí uma tendência a ter um terror noturno, é justamente a privação de sono, né? E aí você colocou muito bem. Então, existe ali uma prevalência, né, uma faixa etária que vai acontecer um pouco mais para quem tem essa tendência, né, entre 3 e 6 anos de idade, e depois a tendência é que essas crises, esses episódios, acabem sem nenhuma intercorrência. Só que se isso começa a persistir, né, a gente precisa investigar um pouco melhor a higiene do sono dessa criança, né, desse adolescente, no caso, né, da idade que você citou aí. Por quê? Porque como a privação de sono é um gatilho para o terror noturno, muito provavelmente, quando persiste depois de 6 anos, ainda a criança vem a ter esses episódios, né, é porque muitas vezes ela está privada de sono, ou seja, ela está dormindo menos tempo do que o necessário para a faixa etária dela, né? E nessa faixa que você citou, dos adolescentes, o que tem acontecido? Eles precisam acordar cedo para ir para a aula, a maioria das manhã, né? Só que aí por conta das atividades sociais, do uso excessivo de telas, né? Dos compromissos escolares, né? Com tarefas, questão de rotinas que às vezes o adolescente tem, que é vou jogar tênis, vou jogar basquete, vou jogar, preciso fazer o trabalho né, de biologia com fulano, né? Então aquilo enche muito, né, a rotina do adolescente e tira horas de sono desse adolescente que deveria dormir nessa faixa de idade uma média aí de 9 horas a 9 horas e meia, né, em média. E aí O adolescente. Ô, Paulo, sabe o que eu ia falar? O terror noturno ele é mais prevalente de 3 até 6 anos, é uma idade mais prevalente. O que as pessoas não conseguem entender é a necessidade dessa soneca. Essas crianças, até os 5, 6 anos, eles têm sono noturno e têm a necessidade de uma soneca no período da tarde, que muitas vezes dura até 1 hora, às vezes até mais. Então, esse ainda é polifásico na criança, a gente tem que lembrar que é fisiológico. E muitas vezes essas crianças vão para a escola, entram às 7 horas da escola, fica até 7 horas da noite, não cumprem essa soneca da tarde, que é o período do turno. Então, assim, é uma coisa muito prevalente e muito importante. Outra coisa também que a gente esqueceu de falar é por que as crianças têm terror noturno. Existe uma predisposição genética que se o pai ou a mãe ou alguém da família já teve, provavelmente essa criança tem 50% de chance de ter. E ela também está associada ao sonambulismo, né, Paula? Você consegue falar mais Perfeito, sobre isso? consigo. Então, o que mais que pode desencadear esses episódios? Então, como você falou, existe uma tendência genética, então, às vezes, a gente vai investigar o pai ou a mãe, ou ambos, tiveram terror noturno, ou têm sonambulismo, né? Foram crianças, tá? Então, tem essa tendência genética. E aí, os gatilhos, além da privação de sono, que foi o que a gente falou aqui, precisa, né, trabalhar ali, tem também o estresse, uma agitação muito intensa que a criança tenha passado durante o dia, né? Uma situação estressora ali durante a rotina do dia. Tem também a questão de febre, né? Quando fica doente também, a febre pode ser também um dos gatilhos para causar aí os episódios de terror noturno, né? E aí o sonambulismo, o terror noturno e o despertar confusional são três distúrbios aí do sono não REM, né? Do sono não das lentes, que estão relacionados, né? Então, eles são manifestações, vamos dizer, diferentes, né? Desse despertar parcial. Então, no sonambulismo, a criança anda, ela
sai da cama, né? Às vezes ela sai do quarto, ela pega objetos, né? Vai fazendo coisas ali como se ela tivesse que acordar, tá? No terror noturno nós já descrevemos, né? Tem esses gritos, né? Esse choro, a criança abre o olhinho, a gente vê a midríade no olhinho dela, que é a pupila bem dilatada, né? O batimento cardíaco acelerado, então a gente tem aí um disparo, né? Do sistema nervoso é, simpático, né? Então a gente tem que ver bastante assim essa manifestação. E o despertar constitucional, a gente vê em crianças um pouco menores, né? Até em bebês, que o bebê desperta, chora, né? E sem consolo, né? A gente tenta consolar, mas de repente ele para de chorar do nada, né? E volta a dormir como se nada tivesse acontecido. O que essas três manifestações, então, esses três estudos têm em comum? A amnésia do fato, né? Então a criança faz uma amnésia. Então, se você questionar, indagar e perguntar, a criança menor é mais difícil, né? Mas as que já falam, que já têm um certo nível de comunicação, elas não conseguem se lembrar, tá? E até eu esqueci, eu comecei a falar e acabei não concluindo, né? A diferença do terror noturno para o pesadelo é justamente essa amnésia que existe no terror noturno e que não está presente no pesadelo. Então, no pesadelo, a criança consegue te relatar o que aconteceu. O pesadelo está relacionado a outra fase de sono, né? Os estágios de sono são sono REM, né? Mas a criança conta para você, né? Ela acorda chorando, ela te vê, ela te abraça. Credo, né? Isso, ela te abraça, ela lembra, ela conta muitas vezes o conteúdo daquela sonho que ela estava vivendo ali, né? Então a diferença é bem nítida ali, né? E aí acho que era bom a gente falar. Eu acho que é interessante também, desculpa, Paula, mas a gente lembrar assim, o despertar confusional, que a criança está dormindo, geralmente acontece na primeira metade da noite, né? Que é a fase de prevalência do sono, do fim da noite. O despertar confusional, a criança acorda confusa, muitas vezes fala, que a gente chama de milóquio, né? Pode também aparecer o sonambulismo, a criança levanta, anda, sobe escada, e pode também para um terror noturno, que é mais prevalente na primeira infância. Então a gente tem que estar atento para esses transtornos do despertar, que é um despertar parcial, é como se o cérebro tivesse uma parte dormindo e uma parte acordada. Mas lembrando que as crianças têm amnésia, elas não lembram do que aconteceu. Mas assim, o que é mais importante, eu acho que pra gente, eu como médica, você como trabalhar com sono há muitos anos, a gente tem que orientar a segurança dessas crianças. Segurança, tipo, se a pessoa mora numa casa com escada, você mora numa casa que tem janela, que você pode atravessar isso, ou então que a cama é muito alta, que a criança tem risco de queda, risco de quebrar um osso, alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que acolher essa criança, não tentar acordar essa criança, acolher, abraçar, não tentar dar remédio, não tentar dar comida, não tentar dar água, né? Como você já falou, e acolher essa criança. E também eu acho importante que existem casos graves de, de, de despertar confusional, casos graves de sonambulismo e até de terror noturno. Existem casos que a gente faz medicação, que precisam ser medicados, mas são raros, tá? A maioria se resolve com higiene do sono e com aumento do tempo total de sono dessas crianças. Porque muitas vezes pais acham que a criança precisa de 8 horas de sono. E não. Criança precisa de 9, às vezes Quanto 10, menor, depende da né? criança. Isso é Quanto genético. menor a criança, Mais mais ela. e a sonequinha da história é uma coisa fundamental que todo mundo esquece, né, Paula? Qual que é a sua experiência com crianças hoje em dia, dessa idade de 3 a Então, a 6 gente anos? vê, assim, nessa faixa de idade, 3 e 5, né, uma idade assim, que ainda precisa de soneca, mas não é a maioria das crianças. Então, assim, cerca de 25%, um quarto mais ou menos das crianças, nessa faixa de idade até os 5, ainda precisam realmente da soneca. E muitas vezes acontece que os pais não sabem identificar essa necessidade, como você falou, né? Aí, como é que eu vou saber se minha criança precisa ou não da soneca? Porque eu sempre for para dormir depois do almoço e não quer dormir, né?
Como vai saber? O jeito que a criança chega no final do dia. Então, se a criança chega no final do dia, já exausta, pega lá na escolinha, vem dormindo, não janta, sabe? Toma banho chorando, aquela confusão, já tá bem irritada, a criança ainda precisa de uma soneca, mesmo que seja mais curta, ou mesmo que seja com um descanso, um momento de repouso, logo após o almoço, tá? Se você passa muito também do horário do almoço, ali logo após o almoço, você perde esse time para a criança fazer essa soneca, tá? Então, avalia de forma bem personalizada a sua criança, a necessidade da sua criança. Então, se alguém está ouvindo a gente aqui tem criança nessa faixa de idade, procura olhar, então, essa situação de como ela fica no final do dia, aí você vai saber se ela precisa realmente de soneca ou não. Mas o que você falou realmente é muito valioso. A gente precisa observar se a criança tem realmente essa necessidade ainda. Não é que ela tem 3, que ela tem 4, que ela tem 5, que ela tem 6, que ela ainda não precisa de soneca, que ela não precisa mais de soneca, né? Pode ser que ela ainda precise de soneca, sim, tá? Então, perfeito que você colocou aí, né? E aí, E realmente essas crianças vão para a escola não são todas as escolas que promovem a soneca tá, depois do almoço, é, né? Até os tem 5 essa dificuldade anos. muito grande, até mesmo assim, para crianças menores, que eu atendo, que a gente conversa muito assim, com os pais, a respeito de rotina, né, da rotina na escola, tudo, a gente pergunta, fala, tem um lugar para dormir lá na escolinha? Ah, não tem, não dorme mais. Então, as crianças saem do berçário e já não tem mais soneca, né? Então, isso é muito complicado, assim, a gente um ponto assim, bem difícil, né, da gente lidar, porque o ideal seria que tivesse oportunidade, né, que eu gosto muito de falar isso, de respeitar a necessidade de sono daquela criança, né, não é porque o coleguinha lá não dorme mais que o outro vai dormir, né, eu estava agora mesmo falando com uma mãe de gêmeos, né, e, e aí um dos gêmeos dorme bem, super bem, o outro está dando mais trabalho para dormir, né? Eu falo, então, a gente tem que olhar de forma personalizada, não é porque são gêmeos que cada um vai exibir o mesmo comportamento que o outro. Então, às vezes, até gêmeos univitelinos, que eu já atendi, têm padrões de sono completamente diferentes, né? Então, é muito interessante isso daí. É algo de uma pesquisa aí que precisava fazer com gêmeos, porque é muito interessante isso, né? Porque é o mesmo DNA, vamos dizer assim, mas tem um comportamento diferente assim, no sono também, tá? A questão da segurança, né, que a gente estava falando, só para, né, voltar um pouquinho lá, né, a hora que você começou a falar, eu estava querendo que você ia falar também da segurança, mas estava falando de casos mais graves que exigem medicação, né? Então, realmente, tem alguns casos graves que exigem medicação, sim, né? Você mesmo fazendo a abordagem comportamental não melhora, usa a medicação, né? Mas só reforçando que a grande maioria com os ajustes comportamentais, melhora do higiene de sono, a gente já tem, né, uma remissão, vamos dizer assim, desses episódios aí, né? Importante falar que também terror noturno não acontece todas as noites, tá? São noites em que existem gatilhos aí, né? Então não são todas as noites. Então, se seu filho grita, chora todas as noites, muito provavelmente ele tem alguma outra situação que precisa ser melhor investigada, né? E na questão da segurança, que a gente também estava, né, falando anteriormente, é, olhar muito isso, né? Tomar cuidado com janela, porta, faca, tesoura. Então, às vezes, a criança às vezes pega até tesoura, corta tesoura, papel, né? Faz, né, a atividade de como se ela estivesse acordada, né? Ela está acostumada a fazer quando ela está acordada, ela pode fazer quando está no episódio de sonambulismo, tá? E eu... Certo. O Paulo, eu acho que a gente resumiu bem, né? Uhum. Essa coisa do terror noturno, do sonambulismo, do despertar confusional. Eu espero que tenha ajudado. Teve várias considerações, né, Eu aqui não na vi nossa as live. perguntas. A Ana, Tem pergunta? Deixa eu não puxar consegue ver, né? Não, como que eu consigo ver se tem aqui, ó. pergunta? Qual... Onde Não, que eu peraí, deixa eu vejo? puxar lá do Aqui. começo. Ah, ela está perguntando assim ela comentou que ela acha interessante, a Joana, que a gente faça
uma escolha adequada da escola antes de colocar uma criança pequena na escola, criança com 3, 4 anos, com certeza, para verificar se a escola propicia essa necessidade que a criança tem de soneca. E essa necessidade, como a Paula disse, ocorre em mais ou menos 25% das crianças. Não são todas as crianças que de 3 a 5 anos, 6 anos ainda precisam dormir de dia, mas que tem uma porcentagem que precisa, e se não dorme, fica agitada, fica de mau humor, fica muito irritada, né? E assim, também eu costumo orientar é o seguinte, às vezes a gente não consegue encontrar uma escola, às vezes a escola tem todos aqueles pontos que você gostaria de colocar que você amou a escola, mas não tem lá a hora do cochilo. Aí o que você pode fazer? Você tenta optar, né? Se você não precisar colocar em tempo integral, tenta optar por um período, né? Fala, vou colocar só de manhã. Né? Como a criança tem uma tendência a ser um pouco mais matutina, você coloca a criança no período da manhã, ela volta para casa, almoça e ela faz cochilo em casa, né? Ou então, não precisa que seja Sim. tarde. Então, você adianta esse almoço da criança, de forma que ela faça o cochilo logo na sequência, por exemplo, a criança almoça às 11 da manhã, vai entrar 1 hora da tarde, né? Então, você põe ela para almoçar às 11, lá pelas 11h30 ela faz um cochilo, até meio-dia ela já dormiu 1 hora, tá ótimo, né? Pra idade ali, né? É importante ela acordar bem, pode às vezes ser um pouquinho menos ou mais, aí você vai avaliar de acordo com a forma que a criança vai acordar. Dá tempo de trocar a criança e levar para a escola tranquilamente também, tá? Então, é uma outra opção também para quem está aflito, assim, eu amei aquela escola, mas não tem um colchão, o que eu faço, né? Então, pode fazer dessa forma também, tá? Aí subiu uma pergunta. Sim. Você pegou aí? Mais, né? Mais. Todo mundo falando dessa coisa da escola. Eu acho que é importante fazer esse negócio do cochilo, que é super importante, e também respeitar o número de horas noturnas das crianças para dormir, né? Muitas vezes as crianças estão dormindo 6, 7 horas e a criança precisa de 9, né? Às vezes até 10, uma criança menor. Então, respeitar o tempo de sono da criança realmente é maior do que o do adulto, e a gente tem que olhar bem para isso para poder prevenir as crises de terror, sonambulismo e despertar confusional. O Paula, eu acho que a gente podia encerrar, porque a gente falou tudo. Eu agradeço você e tomara que vai deixar a live gravada aqui no Instagram da Tá, joia. ABS. Acho que vai ficar gravado aí, né? Eu também agradeço aí sua parceria, agradeço a ABS pela oportunidade, né? Quero convidar todos aí para participar da Semana do Sono, né? Está com uma programação muito bacana, entra lá no site da ABS, lá vocês também conseguem baixar a cartilha do sono desse ano, está maravilhosa, né? Como sempre, né? A ABS Valiosíssimas sobre o sono. A cartilha você baixa gratuitamente no aí, site da ABS, né? Muito legal. E preenche o questionário também. O nosso questionário no site tem QR Code. Você tira uma foto e faz o questionário. para nós. Obrigada a Obrigada, vocês, Paula. viu? Tudo de bom, hein? Obrigada, gente, pela Um audiência. beijo. Beijo.